Vamos lá então para o nosso primeiro layout em HTML e CSS. A gente tem aqui então uma home, né, de um site da marca Billabong, uma home mobile, né. Esse aqui é o nosso layout que a gente vai desenvolver lá na nossa plataforma do Glitch, tá? Mas antes da gente ir para o Glitch, vamos entender o que está acontecendo aqui para a gente saber mais ou menos por onde que a gente começa. Então o que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem, né, uma imagem de fundo catando aqui toda a dimensão da tela, né? Então a gente tem aqui um container grandão com essa imagem de fundo. Então a gente já identifica aqui um container. Meu Deus, como é ruim escrever com mouse. Jesus da misericórdia. Então a gente tem um container. A gente sabe que precisa de um container para usar essa imagem de fundo. E se essa imagem é de fundo, então ela é um background. Então a gente sabe que a gente vai ter um container com um background lá dentro. Palavra horrorosa. Bom, nesse container, então eu vou ter um background, que é essa imagem que está aqui no fundo. Eu tenho um logotipo. Então eu tenho uma tag img, né, porque esse logotipo é uma imagem. Eu tenho um título, né, ele é o título principal aqui da página, então eu vou ter um H1. E eu tenho esse menuzinho aqui de navegação, tá? Esse menuzinho de navegação vocês conhecem com outro nome. Geralmente, menuzinho de navegação a gente utiliza a lista não ordenada. Então eu vou ter o L. Então eu vou ter um container, eu vou ter uma tag img, eu vou ter uma tag h1 e eu vou ter uma tag UL. Então, já sabendo disso, já dá para a gente começar a pensar a estrutura do nosso layout. Então, com essa estrutura em mente, a gente já pode começar o nosso projeto. Vamos lá, criar um projetinho novo. Esse projetinho novo vai se chamar atividade-Billabong. A Bila com 2L, não sei nem se é Bila ou se é Baila, é gringo, mas enfim. Tá? Vamos padronizar como Bila mesmo e vamos para o abraço. Sim. E então a gente vai aqui no nosso HTML, veja que a nossa estrutura de HTML ela é simples, ela é bem simplesinha. É um container, um image, um H1 e um UL. Vamos lá então para a luta. Vamos limpar o body, vamos deixar só o H1. Antes desse H1, vamos criar um container, vai ser o nosso div. Vamos dar um ID para esse div, para essa div, para a gente poder estilizar a criança. Vamos chamar de capa. E a gente vai levar o H1, Ctrl X, Ctrl V. Vamos deixar esse H1 aí dentro, né? Porque o H1 aqui, ele faz parte, né? Deixa eu dar uma leve organizada aqui. Então, esse H1 ele faz parte desse container. Nosso container vai ter esses elementos aqui. Lembrando que, como a imagem é background, isso aqui é um CSS, né? A gente vai chamar essa imagem pelo CSS, não pelo HTML, tá? Então, o nosso container tem um IMG, um H1 e um UL. Vamos lá, então. Parará, parará, parará. Tá. Então, aqui o H1, vamos deixar esse H1 por enquanto. Já vamos aproveitar e definir um título aqui na nossa área do head. Vamos deixar aí como title Billabong, coleção, outono, inverno. Vamos fazer um test drive aqui para ver se ele muda o title. Mudou o title aqui em cima. Vamos apertar F12 para a gente ter aqui o nosso layout mobile. Bom, então vamos começar aqui já colocando o background. Então a gente vai lá no CSS. A gente já vai delimitar o nosso div, nosso container. A gente vai falar que o nosso container tem 100% de largura e o height 100
VH de autor. Então, div, width 100%, height sem VH. E isso vai ser para qualquer div que a gente venha utilizar posteriormente, tá? Por isso que a gente está usando a tag e não o ID. Agora, o ID... animal. O ID, que se chama capa, ele só vai ter um na página, né? Então a gente vai estilizar esse camarada aqui, chamando pelo ID, que é o hashtag capa. E tá pedindo lá então uma imagem, então background image. E a gente vai usar o atributozinho bonitinho lá, que é o URL, abre e fecha parênteses, e o endereço dessa imagem está lá no link da atividade, no meu caso aqui está num arquivinho TXT, mas está lá no link da atividade. E está aqui, background, a gente está surrupiando uma imagem lá do site da Canção Nova, tá? Eu e toda a minha religiosidade aqui. A gente vai copiar, colocar entre aspas, né, o endereço da imagem. E charans, a imagem apareceu aqui, maravilhosa, né? Mas, veja bem, né, aqui tem a margem padrão do glitch. Então a gente volta lá na margem, volta lá no CSS, vamos no body, e onde tem margem 2em, a gente vai colocar margem 0 para eliminar esse camarada aqui, tá? Ele está empurrando aqui para baixo, porque o H1, lembra que o H1 também tem um espaçamento padrão, né? Então vamos, só para tirar esse espaço aqui, vamos no nosso H1. Vamos colocar em margem 0 também para o H1. E aí a gente tem então essa imagem em toda a plenitude. Só que olha só, a imagem ela está se duplicando aqui embaixo, porque essa imagem ela é menor que o tamanho da nossa tela. Então a gente precisa utilizar um atributozinho aqui para encaixar a imagem aqui dentro. Como eu quero que a imagem cubra toda a área da tela, então a gente vem aqui no capa, que é onde a gente está chamando a imagem como background. E eu fiz algo errado. Faltou o ponto e vírgula aqui no final. Então a gente vem aqui de baixo e vamos colocar background size. Background size. Eu quero que ele cubra tudo. Então, cover. Mais uma palavrinha em inglês gostosa de falar. Cover. Background size cover. E tcharans, né? Então a imagem ela cobriu todo aqui, tirou aquele pedacinho da imagem duplicada, porque quando a imagem não cabe no espaço, lembra que ela vai duplicando no eixo X e no eixo Y, né? No caso aqui ela tem bastante largura, mas ela não tem altura, então ela foi replicando embaixo. E a gente eliminou isso então com background size, com valorzinho de cover, né? Para cobrir tudão. Porém, veja que a nossa modelo ela está quase que no centro, né, da tela, e de acordo com o nosso layout a gente quer essa imagem, né, essa modelo aqui para o canto esquerdo. Então o que a gente vamos fazer, cara? Lembra que existe um outro atributo chamado background position, onde a gente trabalha, né, dois valores, eixo X e eixo Y, sendo o primeiro valor X, né, que é o horizontal, e o Y, que é o vertical. A gente vai mexer na horizontal, né, porque a gente vai arrastar a menininha aqui da direita para a esquerda. E a gente vai usar um valor negativo. Tá? Por que o valor negativo? Porque eu vou entender aqui como zero. Tá? Então, tudo que vem para o lado esquerdo vai ser negativo. Olha só a matemática, né? Então, vamos colocar aí menos 160 pixels. Vamos usar um valor absoluto aqui, uma medida absoluta. E charans, nossa menina veio aqui para a esquerda, né? Bem parecido aqui com o nosso layout. Olha só, parece que adivinhei que é menos 160 pixels aqui. Nossa senhora. Milagre operando. Só porque eu usei Canção Nova aqui, o milagre já está operando. Ok, então falta... A gente já fez aqui, seguindo o nosso layout, a gente já colocou a imagem de fundo e já posicionou aqui como a gente quer, né? Lembrando que essa imagem é bem mais larga, então ela dá essa flexibilidade para a gente mover essa menina para lá e para cá. Vamos colocar o logo, né? Então aqui, de acordo com a nossa estrutura, antes do H1 eu tenho um IMG. Então vamos lá no HTML.
dentro do nosso container, dentro do div, antes do H1, vamos chamar então img source, abre e fecha aspas, já vamos fechar aqui com chevron de fechamento, e o endereço dessa imagem também está lá na atividade. Vamos copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vamos ver se dá tudo certo aqui, tá? Então veja que o nosso logo está aqui, só que ele está enorme, está monster, está grande pra caramba. Ele está em PNG, fundo transparente, porém essa imagem deve ser muito grande, né? Vamos colocar aqui colar no navegador, veja que é uma imagem bem grande e a gente quer essa imagem pequenininha. Então o que a gente faz? A gente estiliza essa criança lá no CSS também. Então a gente vai colocar... Então olha só, diquinha de sucesso do Pro, né? Sempre que eu colocar o nome da tag, em tese, tudo que eu atribuir à tag vai afetar todas as ocorrências dessa tag no HTML. Então se eu tiver várias divs, todas as divs vão ter a mesma dimensão, tá? Se eu atribuir direto para o IMG, eu vou falar que qualquer IMG que eu venha a usar no documento também vai ter as mesmas propriedades. Para garantir que a gente está lidando só com IMG desse container que tem um ID chamado capa, a gente vai colocar a referência do ID antes da tag. Então vai ficar assim, hashtag capa, espacinho, IMG. Aí ele só vai afetar os IMG que estiverem dentro desse ID chamado capa, desse container aqui chamado capa. Então hashtag capa, espacinho, IMG, tá? E vamos tentar aí a sorte. Agora eu não tenho a menor ideia, deixa eu ver, 20%. 20% ficou pequeno, vamos tentar 40%. 40% já está mais ou menos aí na pegada que a gente precisa. E deu uma bugada aqui. Ok. 40%. Se eu pensar, né, que ele ocuparia 60% de uma área e ele está ocupando apenas 40%, então me sobra 60%. Se eu dividir por 2, eu tenho 30%. Então a gente vai colocar margem left de 30%. E ele deve jogar o nosso logo lá para o meio do layout. Olha só que coisa mais maravilhosa, tá? Não entendi, professor. Vamos entender. A gente vai pensar em... Ele corresponde a 40%. 40% de quanto? De 100% da div. Então, se ele preenche só 40% de 100%, sobra 60%. 60% seria 30% de cada lado, se eu fosse dividir esse espaço, já que eu quero centralizar a criança aqui, tá? Então, eu pego 60, divido por 2 e jogo, né, como a margem padrão, a tendência é que ele alinhar tudo para a esquerda, então a gente joga a margem da esquerda com a metade do valor que sobra aqui, que é o 30. E a gente tem, então, o nosso logotipo aqui centralizado, tá? Agora vamos falar, eu preciso, antes da gente avançar, explicar essa questão da referência para vocês, tá? Porque a gente está, como a aula está remota, a gente está pegando tudo da internet, né? Mas o correto seria a gente fazer a partir do nosso computadorzinho de trabalho, né? E como é que funciona quando a gente faz um site no computadorzinho de trabalho da gente? A gente primeiro cria um projeto, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse sitezinho que eu fiz na época para divulgar o vestibulinho de 2009. Professor, mas que layout feio. Pois é, né? Foi o que deu para fazer com o tempo que eu tinha, dando aula no Mutinga, dando aula no Engenho, com coordenação de curso aí no Mutinga, exclusive, né? E com tempo, tipo assim, para ontem, né? Então, para fazer sozinho foi um trabalho marromeno. Então, foi o que deu para fazer aí, tá? Não julgue para não ser julgado. Lembra aqui, ó, canção nova, tá? Deus está vendo o que passa no coração de vocês. Bom, é seguinte. Então, como que a gente faz? A gente cria uma pasta, tá? No caso, eu dei o nome para a pasta com a URL do site, mas isso não é regra.
tá? Eu poderia chamar essa pasta de projeto, poderia chamar essa pasta de site, poderia chamar essa pasta de Luiz Cláudio, poderia dar qualquer nome. O que importa é a estrutura que está aqui dentro, tá? Então, qual que é a estrutura? Eu tenho meu index, né, na raiz do projeto. O que é raiz? Raiz é igual ao nosso computadorzinho. A gente tem disco local C, né, que é o meu HD aqui, né, ele é a raiz, né, é a partir dele que todas as pastas começam a ser construídas. Tá? Com o projeto web é a mesma coisa, a gente trabalha com pasta do mesmo jeito. Né? Então tem as pastas dos cursos aqui, com seus respectivos conteúdos. Eu tenho uma pasta só para imagens, né, e coloco todas as imagens aqui dentro. E quando eu chamo a imagem, eu uso o caminho relativo dessa imagem. O que é relativo? É a posição dela dentro da estrutura do projeto. Tá? Então, a partir da minha pastinha raiz do projeto do site, eu tenho uma pasta chamada imagens e dentro dessa pasta eu tenho as imagens que eu utilizo. Tá? Então, como que a gente faz essa referência no código HTML? A gente vai indicar aqui o image source e o lugar dessa pasta dentro do projeto. Tá? Ah, eu posso usar a imagem, o endereço absoluto? O que seria o endereço absoluto? Seria o endereço dessa imagem dentro do computador. Então, vamos pegar aqui o nosso modelo. Vamos pegar aqui em Properties, em Propriedade. O local, ó, tem todo o local da imagem aqui. Então, eu venho aqui no Image Source e vou colocar o endereço absoluto. E vou salvar. Em tese, o resultado vai ser o mesmo, né? Porque é a mesma imagem, eu só mudei a forma de me referir a ela. Tá? Eu tenho uma outra modelo aqui. Vamos só para a gente fazer um teste, entender direitinho. Então, vamos mudar aqui no lugar de... Nossa, eu coloquei no lugar errado, estúpido. Por isso que deve ter... Não, não bugou. Ai, que cabaço. Vamos lá. É aqui, ó, que é para pôr. Modelo JPEG, tá? Agora sim. Esse aqui é o referencial modelo do nosso layout. Coloquei a imagem, o endereço absoluto. Vou salvar. Vou atualizar. E não vai fazer diferença nenhuma, porque é a mesma foto, só estou mudando a referência em relação a ela. Tá? Eu mudei do relativo para absoluto. Aqui eu tenho outro modelo. Vamos lá, piririm, piririm. Alguém ligou para mim. Modelo.png. A gente salva. A gente atualiza e tcharam! Olha só, outro modelo com endereço, com uma referência absoluta do endereço dessa imagem, tá? Se eu mudar aqui, se eu colocar o endereço relativo, imagens são uma beleza. Imagens, a digitar mouse no inferno. E salvar, não vai acontecer nenhuma mudança, porque é a mesma imagem, porém eu me referi a ela de forma diferente. E qual que é a diferença, cara? Olha só. Olha o tamanho do endereço absoluto. Né? Tá no HD D, no Drive D, que é o segundo HD que eu tenho, na pasta Users, no Daniel NB, notebook, tá? Só para saber, não fique imaginando coisa. Documents, www, papapá. Se eu mover todo esse projeto para uma outra pasta, se eu levar isso aqui para o Drive C, por exemplo, e levar essa pasta para um servidor, por exemplo, for hospedar, ou se eu colocar do Drive C para o Drive... Vamos pensar que eu peguei esse camarada, mudei do Drive D para o Drive C. Só aqui já vai dar uma bugada. Né? Por que ele vai dar uma bugada? Porque não vai ser mais o Drive D, vai ser o Drive C. A minha referência está absoluta, mas eu mudei o projeto todo de endereço. Né? Então teria que ficar, toda vez que eu mudasse de lugar, mudando a referência absoluta da imagem. Para não ter esse problema, a gente utiliza o relativo. Tá? Então a gente pode pegar esse mesmo projeto, mudar de lugar dentro do computador, hospedar esse projeto
online, né, que não vai ter problema. Ele vai buscar a imagem sempre na referência dela dentro da estrutura do projeto, independente de onde esse projeto esteja alocado. Tá? Então, por isso que é o que a gente fala de referência relativa. Tá? E no nosso caso aqui, a gente está utilizando uma referência absoluta. Né? A gente está dando o nome do site, todo o endereço da imagem que está lá dentro do site. Tá? A gente está fazendo isso por uma questão de necessidade mesmo, mas geralmente não é assim que funciona. Geralmente a gente cria um projetinho no computador da gente, né? E a partir da pasta do projeto a gente vai utilizando a referência dessa imagem dentro da estrutura do projeto, tá? E não onde ela está localizada fisicamente, que é como a gente está fazendo aqui nessa atividade, tá? Então é importante pontuar isso aqui, porque quando vocês forem desenvolver outros projetos, provavelmente, né, no computadorzinho local, a gente não usa o endereço inteiro, como a gente está fazendo aqui no nosso trabalho, tá? A gente vai usar sempre o caminho relativo, que é dentro da estrutura onde estão essas imagens. E geralmente essas imagens a gente coloca dentro de uma pasta chamada imagens, ou image, ou images, enfim, né, o padrãozinho gira em torno disso, né, mas vai ser sempre assim curtinho, pequenininho, tá? O nome da pasta onde está a imagem e o nome do arquivo da imagem.